Seja bem-vindo. No programa de hoje falamos da conferência de imprensa que marcou os 2 anos de pandemia de Covid-19 na região. Entretanto, saiba que o vice-presidente do Governo Regional, falando no segundo encontro Açores-Brasil, reconheceu que os 800 cidadãos brasileiros que residem atualmente nos Açores enriquecem a sociedade açoriana, acrescentando-lhe um contributo social, económico e cultural determinante para o desenvolvimento regional. Evocou a epopeia que foram os descobrimentos portugueses, onde inicialmente foram os açorianos a ir ao encontro do Brasil. Artur Lima salientou que o Executivo Regional tem conferido especial atenção às políticas de apoio à infância e de proteção social das famílias, acrescentando que a isenção das mensalidades em creches até ao 13º escalão permitirá uma poupança familiar de cerca de 2 milhões de euros. A medida, segundo o vice-presidente, alcança famílias de classe média e faz a diferença no combate à pobreza. Passaram 2 anos do início da pandemia de Covid-19. É tempo de balanço e de olhar para o futuro, depois deste que foi um grande desafio, essencialmente para quem esteve na linha da frente. Na madrugada de 15 de março de 2020, a Autoridade Regional de Saúde confirmou o primeiro caso de Covid-19 na região autónoma dos Açores. Uma mulher de 29 anos, residente na Ilha Terceira. Na conferência que marcou os 2 anos do acontecimento, Clélio Menezes relembrou as várias fases desta pandemia e da gestão das mesmas, tendo passado por 2 executivos do Governo Regional. Coincide com a mudança de governação, com a mudança de abordagem e de critérios na avaliação da pandemia, que é marcada por alguns aspectos, nomeadamente com a criação de uma comissão especializada de acompanhamento e da luta contra a pandemia. Deixou de haver uma medida geral para todo o território regional, para todo o tempo, e passou a haver medidas para cada localidade, para cada momento, de acordo com a evolução da pandemia naquele momento e naquele local. O secretário regional da Saúde e Desporto destacou o início do processo de vacinação e o plano regional elaborado para as 9 ilhas açorianas. Afirma que os resultados positivos trouxeram o fim de algumas restrições em meados de 2021, comparando a região ao resto do território nacional. Ao contrário daquilo que foi determinado a nível nacional, nos Açores, os primeiros vacinados foram aqueles que se entendeu terem maior grau de vulnerabilidade, quer pela idade, quer pela doença. Isso garantiu resultados positivos que se vieram a verificar ao longo de todo o processo de combate à pandemia. E o que acontecia em setembro era isto, comparativamente ao que acontecia no resto do território nacional. Nos Açores, por 100 habitantes, tínhamos 3,8% de casos positivos, enquanto que a nível nacional a média era de 10,8%. A mortalidade, óbitos por mil habitantes, nos Açores eram 0,17 e a nível nacional 1,82. A letalidade, óbitos por 1000 casos, nos Açores eram 0,4 por 1000, no território nacional 1,6 por 1000. Enquanto que os testes continuavam a ser em número significativamente superior aos testes a nível nacional, 2,95 por habitante, enquanto que a nível nacional era 1,85. Aqui chegados a setembro, com estes resultados positivos da pandemia, do combate à pandemia e com o esforço de todos, há um abrandamento, como referi, das medidas. Não deixou de mencionar a época festiva do Natal e passagem de ano de 2021, onde verificou-se o maior número de casos positivos desta pandemia, com a necessidade de tomar outras medidas preventivas, tendo em conta a nova variante Omicron. Houve um aumento exponencial de casos, com maior transmissibilidade do vírus, com menor severidade do vírus, e tudo isto deriva de 2 circunstâncias. Por um lado, da natureza da variante Omicron,
mas também do elevadíssimo nível de vacinação que foi atingido nos Açores. O investimento feito para o combate à Covid-19 foi na ordem dos 80 milhões de euros e destes, cerca de 23 milhões destinaram-se ao pagamento de convenções com cerca de 3 dezenas de entidades em diversas ilhas no âmbito da testagem para despiste. Clélio Menezes afirma que se atingiu quase 5 mil testes diários e relembra a sobrecarga do sistema. Alcançou-se mais de 17 mil casos ativos, sendo estes números inéditos na região. Muitas vezes éramos contatados porque as linhas obviamente não eram capazes de responder a todas as solicitações e eu próprio, o diretor regional, os membros do gabinete e tantos técnicos da direção regional, todos nós éramos linha saúde naquele período. E neste período de linha saúde, muitos dos contactos, a maioria dos contactos que nos faziam, eram de pessoas que manifestavam alguma perturbação por ninguém lhes dizer nada e quando começava a fazer perguntas, mas tenha calma, tem algum sintoma? Não tinham sintomas. E estávamos com o sistema absolutamente carregado de pessoas que não tinham efetivamente doença que levasse a que tivessem de recorrer ao Serviço Regional de Saúde. Tudo isto ainda com uma carga de medo que continua instalada cada vez de uma forma mais residual, mas continuou e temos assistido, infelizmente, a exemplos de agentes com responsabilidade a incrementar o medo. Parece que lidam mal com o fim da pandemia e com a normalização da pandemia. Recentemente o Carnaval foi cancelado também como forma preventiva. De modo a mostrar os resultados destas medidas tomadas, o titular da pasta da Saúde voltou a comparar os números da região com os do continente até ao dia de ontem. Temos nos Açores neste momento 1.679 casos ativos, o que representa 0,7% da população açoriana e a média nacional, com os números que são conhecidos, porque agora um relatório é semanal a nível nacional, os últimos números conhecidos a nível nacional são 482.801, que representa 4,7%. Isto é, se nos Açores os casos ativos são 0,7%, a nível nacional são 4,7%. A nível de internamentos, nos Açores temos 16 internados, nenhum em unidade de cuidados intensivos, o que representa 0,006% da população. A nível nacional, os últimos números conhecidos, são 1.127 internados, dos quais 70 unidades de cuidados intensivos, o que representa 0,01% da população, o que significa uma taxa significativamente superior àquela que acontece nos Açores. Ao nível da mortalidade, os Açores são a 94 óbitos, a lamentar, o que representa 39,75 por 100 mil habitantes, enquanto que a nível nacional são 21.285, o que representa 205,75 por 100 mil habitantes, o que também demonstra que nos Açores, felizmente, temos menos óbitos que a nível nacional, lamentando, o que reitero, o falecimento daqueles que não sobreviveram à doença. Nos Açores apenas permanecem as medidas que obrigam ao uso de máscara em espaços interiores, o que pode vir a ser alterado, e a apresentação de teste negativo à Covid-19 para visitar instituições de saúde com doentes ou pessoas idosas. O diretor regional da saúde acrescentou ainda a abordagem aos casos positivos. Independentemente da idade e do estado vacinal, apenas o positivo deverá ficar em isolamento durante 5 dias, isto se ao fim dos 5 dias não tiver sintomatologia. Obviamente que perante sintomatologia o período de isolamento poderá ser prolongado, mas ao contrário do que existia anteriormente relativamente às crianças com menos de 10 anos, neste momento são apenas 5 dias de isolamento. De uma forma muito simples, apenas os vacinados, os não vacinados ou sem dose de reforço é que deverão fazer um teste ao 5º dia, se for em contacto próximo de alguém. Todos os outros não há exigência de testagem nem de isolamento e todos devem fazer naturalmente a autovigilância de sintomatologia. Berto Cabral anunciou também o processo automático de convocatória para testagem PCR. A partir de agora, os utentes das ilhas Terceira e São Miguel, porque estas duas ilhas são as duas únicas ilhas onde há entidades privadas, laboratórios privados convencionados para a realização de testes PCR, os utentes irão passar a receber
um SMS e um e-mail com um código, que é o código que vai validar a realização do teste nessa entidade privada ou nesse laboratório privado. De resto, vamos iniciar agora também um processo de análise, revogação de muitas das circulares que estão em vigor ou que vigoraram até agora. É fundamental, porque muitos setores de atividade ainda se vão baseando naquilo que são as circulares que estão em vigor, muitas delas perante as medidas que estão vertidas na última resolução do Conselho de Governo, deixam de fazer sentido. Questionado sobre uma possível sexta vaga, o diretor regional da Saúde explica. Porque há uma questão que nos colocam muitas vezes e que tem a ver com o que vem agora. As festas pascais, as festas do Espírito Santo, as festas do verão, e é exatamente essa avaliação das vagas, do impacto das vagas, do aumento ou não de casos, que irá decidir. Perante o quadro atual e a tendência decrescente, à partida não há razão para que não haja também uma normalização no que diz respeito a esses festejos. Já o ano passado, numa altura em que a situação epidemiológica estava muito boa, foi possível, por exemplo, realizarem-se touradas na Ilha Terceira. E, portanto, tudo vai sempre dependendo da avaliação que é feita e que vai sendo feita ao longo do tempo. Mesmo no próximo passo, que será deixar de ser obrigatório o uso de máscara em espaços interiores genericamente, o uso de máscaras em espaços com pessoas com vulnerabilidade ou pela doença ou pela idade poderá ainda ser necessário. Temos vindo a fazer um levantamento gradual de medidas e, por isso, consolidado e seguro. E o que estamos aqui é fazer esta avaliação e certamente que, mantendo-se este registro de diminuição de casos e de internamentos, como referi, são apenas 16 internados que temos nos Açores, nenhum em cuidados intensivos, mantendo-se esse registro por mais algumas semanas e percebendo-se que esta diminuição é consolidada, também deixará de existir a obrigatoriedade do uso de máscara. Além disso, o boletim diário da Autoridade Regional de Saúde passará a ser emitido semanalmente à sexta-feira e não diariamente, como tem vindo a acontecer. Coélio Menezes louvou a ação dos profissionais de saúde na testagem e na vacinação, destacando também o papel desempenhado pelas forças de segurança e da proteção civil. Antes de terminarmos, fique com a habitual sugestão. No dia 19 de março, às 20h30, o auditório do Ramo Grande recebe o concerto de gerações que comemora os 118 anos da Filarmónica União Praense. Por hoje é tudo, até à próxima.